Sobre a violência no mundo, né? Apesar de que nós estamos vivendo aí as maiores, né, violências, principalmente contra a mulher, né? E agora, no mês de agosto, é o mês que nós falamos que é o mês lilás, né? Contra a violência, contra a mulher. Mas nós, quando falamos em violência, nós pensamos assim, até quando vai durar essa violência no mundo, né? E para que nós possamos entender melhor como essa violência se dá, vamos buscar definir aqui o que seria violência. Então, violência é um comportamento que causa, né, intencionalmente dano ou intimidação moral a outra pessoa, ser vivo ou dano a quaisquer objetos. Tal comportamento pode invadir a autonomia, a integridade física ou psicológica e mesmo a vida de outro. É o uso excessivo de força além do necessário ou esperado. Quando nós falamos em violência, o primeiro fator que nos vem à mente é justamente a violência contra outro ser humano, né? Mas como ele diz aqui, é qualquer dano, né? Tanto moral a outra pessoa, como a qualquer objeto, né? Quanto nós vemos aí as pichações, né? As violências que se causam no patrimônio público, nas praças, nos parquinhos. Tudo isso vai deixando com que a gente fique assim mais angustiado, né? Porque hoje nós sentimos medo até o quê? De abrir o nosso portão de casa, da violência que se encontra e da forma como ela acontece, né? Mas, infelizmente, faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso progresso, faz parte da nossa evolução. Para que se exista, né, uma violência, a Joana de Ângeles nos lembra que nós precisamos ter o quê? Essa agressividade. E o que seria essa agressividade, né? Ela nos fala o quê? Que desde os primeiros dias de vida infantil deve ser disciplinada pela educação, na sua nobre finalidade de corrigir e criar hábitos salutares. Por que ela nos coloca desde a vida infantil? Porque a agressividade é um instinto, né? Nós temos o instinto dessa agressividade, que muitas vezes a gente, assim, nos tornamos agressivos por nada. Aí nós pomos a desculpa o quê? É no corre-corre do dia a dia, é o progresso, é o trânsito que está assim, que está assado. E, no entanto, a agressividade faz parte do quê? De nós. É um instinto que está dentro de nós. E por isso mesmo, a gente tem que observar essa recomendação da Joana de Ângeles quando ela diz que temos que observar essa agressividade nas nossas crianças, para que elas sejam o quê? Corrigidas, não reprimidas, porque quando ela é reprimida em um momento qualquer, ela vai reaparecer. Mas ela precisa ser domada, ela precisa ser dominada. E isso cabe a nós, como adultos que já temos controle de nossas emoções, partir para que nós possamos treinar, né, esse controle em nossas crianças. E a que se deve o fenômeno da violência, né? Então, nós temos vários fatores, né? Uma desestruturação de família, uma desassistência
ou ausência do Estado, a ambição, o egoísmo, a materialidade, a influência do mal, a fome, a miséria, o desemprego. Hoje, quando nós, né, falamos em violência, nós assim, na verdade, já estamos até dominados, né, por esse sentimento de medo, porque se nós ligamos a televisão, só vemos o quê? Violência, só vemos crime, né? Se nós saímos para conversar com um grupo de amigos, só nos deparamos com comentários de violência, com comentários de agressividade. E aqui, quando nós falamos na desestruturação da família, por que a desestruturação? O que é que nós estamos vivendo hoje, né? O nosso seio familiar hoje, ele não é mais aquele padrão que tínhamos há 20 anos atrás, aonde pai, mãe, filho sentava a uma mesa na hora do almoço, na hora do jantar, onde sentava para conversar, para trocar ideias. Hoje, o que é que nós temos? Falta de tempo, né? Todos nós nos queixamos da falta de tempo. Eu não tenho tempo para isso. Então, eu saio para trabalhar às 7 horas da manhã, chego 8 da noite e muitas vezes nem vejo meu filho. E agora, com a tecnologia, o que é que nós temos? Cada um no seu mundo, no seu celular. Muitas vezes nós chegamos, muitas vezes eu chego na casa da minha filha e eu digo, cadê as gurias? Está cada uma no seu quarto, no seu celular. Muitas vezes eu chego lá, entro, saio, nem as vejo. Porque nós criamos um mundo só nosso. E podemos culpar a nossa juventude por isso? Não podemos. Porque nós permitimos. A coisa mais absurda que eu já vivi foi, eu estava atendendo uma criança e a mãe entrou com um carrinho de bebê, né? O bebezinho tinha 5 meses. E ele chorando, nervoso, eu digo, nossa, ele hoje está agitado. Ele disse, não, ele está sentindo falta do celular. 5 meses. O que ela fazia? Ela, para ter tempo de fazer as atividades domésticas, ela ligava o celular no carrinho, ele ficava ouvindo música e ali ela tinha tempo de fazer. Se ela desligava o celular, ele desesperava chorar. Então, o que nós estamos vivendo isso é essa desestruturação, né? O que nós temos hoje de adolescentes, eu falo que é uma criança criando outra, né? Porque não tem nem estruturação emocional para si, como vai ter para outra criança. Nós vimos hoje as nossas famílias desestruturadas nesses laços, né, de afetividade, o laço de respeito, eu digo, os nossos valores estão sendo invertidos. Hoje já nós não temos mais respeito pelo nosso próximo e por isso mesmo estamos vivendo o caos da violência. Porque está faltando a empatia, está faltando você se colocar no lugar do outro. E por isso mesmo que nos diz aqui, a desassistência ou ausência do Estado. Quando nós dizemos a desassistência ou ausência do Estado, podemos dizer que está havendo assim, tão brusco? Eu, no meu ponto de vista, não está havendo. O que está existindo é o Estado assumindo muito o papel de nós, dos pais. O que é que acontece? Hoje nós temos o quê? Esses programas de Bolsa Família, de leite, disso, daquilo, o programa do gás,
da energia, e com isso, o que é que vai acontecendo? Vai cada vez mais, não, eu tenho que ter o filho, porque um já completou 18 anos, ele já perdeu a Bolsa Família. Então, eu tenho que ter outro, que é para cobrir a falta que o de 18 está fazendo. Eu trabalho num posto de saúde, e isso fica muito nítido para a gente, sabe? Infelizmente. E eu falo que a nossa política, né, a nossa política estrutural, governamental, ela é muito paternalista. Então, ela te dá direito a tudo, mas não te cobra nada. Todo mundo tem direito a tudo, mas e os deveres? Nossas crianças hoje, elas não têm mais respeito, não têm mais respeito ao pai, à mãe, a ninguém. Então, há sim uma desassistência nesse sentido, e a ausência, no meu ponto de vista, a ausência do Estado está justamente na preocupação da educação. Hoje, nossa cultura educacional é muito assim, eu ponho lá na escola porque lá vai ter quem toma conta, quem ensina. Uma vez eu estava no consultório e chegou uma mãe e fez assim, eu não sei por que o professor tem férias. Aí eu digo, por quê? Ela disse, essas crianças só dá certo na escola. Eu digo, porque você teve filho? Se você não quer criar, para que teve? Porque o professor que está lá cuidando do teu filho, ele também tem filho, ele também tem uma família, ele também tem uma casa para cuidar. E a responsabilidade é nossa. Nós, como os pais, é que temos a responsabilidade de cuidar de nossos filhos, e não a escola. A escola está lá para dar uma educação cultural, científica. A educação moral está dentro do lar, está dentro da nossa casa, né? E aqui ele pôs o item da ambição, do egoísmo, e é isso que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje eu estou mais preocupada comigo. Eu tenho que me salvar, os outros que se virem. Eu vejo muita molecada, é um termozinho que eles usam, que se vire, que se cuidam, alguma coisa assim, né? Então, muitas vezes você fala, mas por que você está fazendo isso? Ele que se vire com o que ele tem para fazer, né? Não existe mais aquela preocupação. Eu falo, quando eu era adolescente, existia amizade, né? Aqueles que nós dizíamos assim, é amigo, porque era amigo. Hoje nós temos o quê? Colegas. É muito difícil você ter um amigo que você fala assim, esse é meu amigo. E tudo isso por quê? Por esses sentimentos de ambição, de egoísmo. Nós somos ainda muito materialista, porque a nossa busca está sempre no bem-estar material. Sempre nós estamos preocupados com o nosso bem material, né? E a influência do mal que a mídia nos joga aí dentro de nossas casas. Até os filminhos que você vai ver, os desenhos animados, eles têm mais violência do que educação moral. Se tinha um desenhozinho que eu ficava louca quando eu via meu sobrinho assistindo, é aquela Peppa, né? Eu acho que aquilo ali era a maior escola para desrespeito aos pais. A porquinha fazia tudo o que queria de ruindade e ainda falava assim, coitadinho. Ainda tirava sarro do pai. Eu ficava, quando eu chegava que eu via o moleque assistindo aquilo, eu digo, meu Deus, pelo amor de Deus, acha alguma coisa mais útil. Né? E, no entanto, é isso que nós vemos. A fome, nós estamos vivendo uma crise econômica no mundo. Não é no Brasil, no mundo.
Nós estamos o quê? Com a miséria aumentando, o desemprego. E tudo isso vai levando o quê? A essa violência pela sobrevivência. E por isso mesmo nós estamos vivendo nesse momento esse medo de abrirmos até o nosso portão de casa. Eu falo que hoje nós vivemos presos, né? E os bandidos vivem aí soltos, fazendo o que querem, como querem, do jeito que querem. E nós estamos presos, porque aí nós colocamos cerca elétrica, nós colocamos alarme, nós colocamos grade. Vivemos presos, né? E mais uma vez, eles têm aqui que a violência nasce na intimidade da humanidade. Mas por que ela se mantém? Justamente por tudo isso que nós acabamos de falar, né? E principalmente pelo quê? Pelo nosso egoísmo. Porque é o nosso egoísmo que vai gerar todas essas outras paixões, né? O materialismo, o desrespeito. Então, vai gerar todo esse momento de agressividade que nós acabamos cultuando dentro de cada um de nós, né? E é um assunto que parece assim tão simples, porque nós convivemos tanto com ele, que parece que chega um momento que não incomoda mais, né? É de tanta violência que a gente escuta na mídia que já se torna banal, já se torna natural, né? Mas infelizmente nós ainda temos uma pontinha, né, de bom senso e que nós ainda rejeitamos, né? Eu em casa, pelo menos, eu não assisto mais televisão. A minha televisão ela vive exclusivamente na Netflix, né? Porque não dá para assistir mais jornal. Se você vai assistir uma novela, é um querendo essa novela que está passando agora, né? Às vezes termina o jornal e eu estou fazendo janta e eu vejo algumas cenas, né? Essa da família, né? Gente, que família! Família que quer destruir o outro, custe o que custar. Não interessa o que vai acontecer, interessa que é o meu interesse que prevalece, né? Então, nós vamos tendo todos esses problemas, nós vamos tendo essa sensação de que a violência está cada vez mais presente em nossas vidas. E geralmente o que nós temos é que essas criaturas, né, que tiveram toda essa, vamos dizer assim, essa desestrutura, é que leva a toda essa condição de agressividade. E por quê? Porque falta se conhecer a si mesmo, falta amor a si mesmo. Eu sempre falo que você não pode dar o que você não tem. Como é que você pode dar amor se você não cultua se amar? Como é que você pode respeitar, né, se você não recebe o respeito? Então, tudo vai no quê? No conhecimento de si mesmo. Falta nos levar a esse mergulho interior. Uma vez o meu irmão conversando comigo disse, eu só queria entender porque tem tantas igrejas, em todo lugar que a gente passa tem uma igreja. E por que tanta violência? Porque, infelizmente, o que a gente observa é que todas essas linhas, elas pregam muito o quê? O temor a Deus. Mas, assim, se eu fizer, eu serei castigado. Mas e as consequências que eu vou sofrer se eu não me melhorar?
Jesus veio para me salvar, então eu posso pecar porque Jesus derramou seu sangue para me salvar. Eu digo, ninguém fica no espiritismo porque é a única, né, linha que faz com que você assuma a sua culpa. Porque ele mergulha justamente dentro de si. Então, se eu tenho um defeito, eu busco me melhorar. E quanto mais a gente mergulha nos ensinamentos doutrinários, né, mais exigentes ficamos com nós mesmos. As simples besteiras do dia a dia, nós nos cobramos, né? Às vezes 10 centavos que nós recebemos a mais e nós olhamos assim e falamos, mas é injusto, né? Vamos devolver de quem é, né? Porque isso já foram palavras de Jesus, né? Dá a César o que é de César. Então, se não me pertence, eu entrego a quem pertence. E todos nós vivemos movidos, né, por essas necessidades que é da sobrevivência, comer, beber, vestir, né? E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo aí essa sexualidade desenfreada. Hoje eu estava vindo para cá, estava passando Para mim são duas crianças, né? Que eu acho que eles deveriam ter em torno, assim, de uns 13 anos, de mão dada, namorando. Gente, pelo amor de Deus, vai curtir a vida. Tem muito tempo para você namorar, para você saber, né, o que a vida te propõe. Curte o teu tempo, né? Seja, eu sempre falo para as gurias, né? Eu digo, gente, o melhor tempo que eu tive foi o meu tempo de criança e de escola. Como eu queria voltar. Eu não pensava em conta para pagar, em boleto. Eu não pensava que tinha uma conta de luz. Simplesmente vivia e não sabia que era feliz. É como diz eu acho que é o Ataúfo Alves, né? Eu era feliz e não sabia. Então, é isso que nós buscamos na nossa vida, né? É essa felicidade e que nós muitas vezes deixamos lá para trás e ficamos assim, tão envolvidos nessas necessidades do momento e onde a mídia joga em cima da gente, assim, avalanches, né? De questionamentos e de situações aonde nós vamos entrando em conflitos constantes. A violência resulta de um estado interior, ou seja, do estágio moral do espírito. Né? Quanto menos evoluído for, mais agressivo ele será, porque nossas emoções, né, nossas paixões são instintivas, ainda são primitivas. E o nosso controle dessas emoções, elas só acontecem a partir do momento que eu vou buscando conhecimento, que eu vou evoluindo, né? Vamos dizer assim, cientificamente evoluindo, para que eu descubra o valor moral desse conhecimento. Eu não posso saber que eu errei, né, se eu não sei o certo. Então, eu só vou identificar o meu erro quando eu souber o que é certo. Enquanto eu estiver na ignorância, eu vou permanecer errando. No Livro dos Espíritos, né, o Kardec questiona aos imortais: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Como o mau grão se separa do bom, quando este é joirado, quando é peneirado.
E isso é bem interessante, né? Quando nós olhamos isso aqui, às vezes a gente fala assim, dá um sentido assim meio que preconceituoso, né? Então o bom tem que ficar aqui e o ruim tem que ficar ali. Mas na verdade o que a gente observa é que aquele que ainda não conseguiu evoluir em seus instintos e suas emoções, ele se incomoda quando ele está no meio de alguém que já evoluiu. Ele se sente incomodado, porque ele não atinge mais aquela criatura. Ele não atinge mais o objetivo. Então aquilo incomoda. Quando ele incomoda, ele se afasta. Então por isso que os espíritos nos colocam o quê? Eles desaparecerão gradualmente. Então vai chegar um momento quando nós falamos que o planeta Terra está num processo de transição, de regeneração, é justamente porque esses espíritos que não evoluem, eles não reencarnarão mais. Aí a gente se questiona, mas como não reencarnam se a gente está vivendo um caos? Mas toda mudança e toda transição em nossas vidas precisa o quê? Precisa chegar a um caos. Quando nós estamos numa trajetória e está dando tudo certo, você não se dá conta que você precisa mudar. Tá bom. Ainda tem aquele ditado, time que se ganha, não se mexe. Então, para que haja realmente essa mudança, essa transição, é necessário que chegue o caos. Porque é necessário que a humanidade se conscientize da necessidade de mudança. Que precisamos mudar. E precisamos buscar algo melhor. E que o espírito precisa evoluir. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. É o nosso processo evolutivo. Cada vez que reencarnamos, vamos vir um grãozinho de mostarda melhor. Eu tinha um amigo que dizia assim, quando começou logo, né, há uns 15, 20 anos atrás, que era o auge da regressão, todo mundo queria fazer regressão. Ele falava assim, para que regressão? Senta, analisa o que você é, você vai saber quem você foi. E é bem isso. O que somos hoje é resultado do que fomos ontem. Se hoje nós temos determinadas atitudes, é porque ontem, com certeza, elas eram piores. Eu falo assim que minha impulsividade é incontrolável, né? Eu sou muito impulsiva. Mas levando em consideração o que eu era 20 anos atrás, nossa, eu tô um doce. Eu evolui muito, sabe? Porque há 20 anos atrás, ninguém nem precisava olhar para mim que já recebia tudo o que eu queria jogar. Hoje não, hoje eu ainda conto até 5, não consigo chegar até 10, mas chego até 5. Quando chega no 5, aí desanda tudo. Mas faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso processo. Uma vez uma amiga falou assim, mas você não é espírita? Eu digo, sim, mas eu ainda não sou pura. Sou espírita, mas não sou pura. Estou no processo. Quando eu chegar a ficar pura, com certeza eu vou sentir muita alegria. Porque eu digo que se tivesse, né, serenidade para vender em supermercado, nossa, eu era a primeira da fila. Eu não perdia nem um quilinho de serenidade para comprar. Porque não tem nada melhor do que você ser sereno, né? Mas infelizmente não tem no mercado. Você tem que conquistar. E as nossas conquistas, infelizmente, ainda são, né, lentas. Então, diante da escalada da violência, dá para acreditar que a Terra está mesmo evoluindo para o melhor? Lógico que está. É porque o mal, como diz o Raul Teixeira, como dizia o Raul Teixeira, né? O mal, ele é usado. Ele aparece mais.
O bem é tímido. O bem tem vergonha de aparecer. Mas existe muita coisa boa aí acontecendo. Existem muitas pessoas que já estão se dando da necessidade de serem melhores, de serem honestas, né? de serem mais humildes, de dominar o orgulho, de dominar o egoísmo. Nós temos uma humanidade que realmente está em transição. Só que nós vemos só um lado negativo, né? Só vemos o outro lado da moeda. Esse trecho aqui, é ainda a continuação da resposta lá, a Terra tanto está melhorando que agora já sabemos os fatos violentos, né? Então, assim, pela mídia, nós já sabemos com muita rapidez e por isso nós temos a sensação de que está mais violento, porque antes nós não sabíamos. Nós víamos saber de um ato de violência quando já fazia 2, 3 anos que tinha acontecido. Hoje não. Ele é instantâneo. Está acontecendo lá do outro lado do mundo, nós já estamos sabendo aqui. E nós estamos num estágio assim tão peculiar que a semana passada eu fiquei assim me questionando, digo, meu Deus, não é possível que eu fiz isso. A gente vê tanta coisa na mídia, vê tanta coisa absurda e vê tanta coisa assim banalizada que me mandaram um vídeo do acidente do avião. Eu olhei, eu digo, nossa, mas esse povo não tem mais o que fazer, fica só procurando desgraça para pôr. E eu achei que era coisa o quê? De TikTok. Nem me dei conta do caso. Quando deu 5 horas da tarde que eu saí, que eu liguei o carro e eu gosto de estar na CBN, aí tava falando assim, eu digo, não acredito que aquilo ali era verdade. É uma violência que a nós mesmos, porque no momento que eu vi aquilo ali, eu recriminei o quê? Como é que o pessoal não tem mais o que fazer? Tá pondo umas coisas dessas? E, no entanto, era uma notícia verídica. Mas o fato é esse, é que infelizmente nós estamos aí com uma capacidade maior de conhecimento, a rapidez de informação, né? No passado havia coisas muito mais drásticas, só que ninguém sabia, realmente, só que ninguém sabia. Não havia imprensa, nem TV, nem rádio, jornal, internet, não havia esse veículo, né? Essa rapidez de informação. Quando nós pensamos historicamente que os reis, os senhores feudais tinham direito de vida e morte sobre as pessoas, que havia escravidão legalizada, então vemos ser óbvio que o mundo melhorou. Agora podemos gritar, podemos pedir socorro, podemos protestar, né? E o nosso conhecimento também faz com que criemos, né, alternativas para pedir esse socorro. Eu acho que todo mundo viu aquela reportagem, né, da mulher lá que estava sendo, né, sofrendo a violência doméstica e através de um pedido de pizza ela conseguiu alertar de que estava sendo ameaçada. Então existe, né, vários meios e com isso faz parte o quê? Da nossa evolução, do nosso progresso. E nessa questão, né, o Kardec retorna os espíritos. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Uma nação única, não, seria impossível, né? Visto que na diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que continue as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Então, tudo vai se ajustando, tudo vai chegando a um momento em que esses
ajustes vão acontecendo. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade com os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então é nosso processo evolutivo, é nossa caminhada. Um dia vamos chegar lá. Por isso mesmo que nós dizemos o quê? Que somos espíritos, né? Somos perfectíveis, porque estamos caminhando para nossa transformação moral, para nossa perfeição. As pessoas não ficam boas só porque acreditam em Deus, né? Muitas vezes falam assim, é da igreja. Não é o fato de você ir à igreja, de você vir aqui ao centro espírita, que você é melhor que os outros, né? Elas ficam boas quando se sensibilizam com a vida. Quando elas começam a entender que elas são criaturas divinas e que estão aqui para cumprir um papel diante da divindade. Há tanta gente que não acredita em Deus, mas que dá emprego, monta fábrica, gasta e trabalha pelas crianças, se ocupa com o meio ambiente, está sempre envolvida em causas de defesa social. Elas creem em Deus sem saber. Elas creem e amam através das obras. E estão fazendo exatamente o que as leis de Deus propõem. Então, é a maneira de que você vive as suas ações. Quando nós dizemos que Deus está dentro de cada um de nós, é essa transformação. É nós cultuarmos as leis divinas. É importante que a gente viva de tal modo que Deus possa crer na gente. A única fatalidade que nos aguarda, demore o tempo que demorar, é a felicidade. Então, é a única fatalidade que nós espíritas acreditamos. Isso é real. Ela vai acontecer. Só depende de nós. É a nossa busca pela verdadeira felicidade. E essa verdadeira felicidade está na nossa paz de espírito. Está dentro de cada um de nós. Não está na casa que eu compro, no carro que eu adquiro, na roupa que eu visto. Está na minha paz interior. Se eu estiver em paz comigo mesmo, eu vou estar feliz. E vamos pensar que a vida recomeça quando a violência termina. E que temos a obrigação de quebrar esse ciclo. E como é que nós podemos quebrar esse ciclo? Nós quebramos esse ciclo com o quê? Com nossas atitudes. Com o nosso caminhar, com a nossa transformação. Para isso, basta de violência, né? Basta que nós cultuemos, né? Essas agressividades que existem dentro de cada um de nós, as impulsividades. Vamos fazer essa viagem interna, descobrindo os nossos pontos fracos para que possamos dominá-los e que possamos viver em harmonia. Aqui tem uma passagem do Momento Espírita que eu achei bastante interessante e que sirva para nós como reflexão para o nosso dia a dia. Mantenhamos-nos em paz, não nos considerando tão importantes para sermos motivo da agressão e da maldade dos outros. Na sociedade de homens, ainda tão imperfeitos, encontraremos opositores e vítimas. Sejamos os portadores da tranquilidade de consciência a serviço do bem. Procedendo dessa forma, o mal dos outros nunca nos fará mal. No entanto, tenhamos certeza de que o nosso bem fará bem a todos.
Então, que tenhamos essa reflexão e que possamos empregar no nosso dia a dia. E que possamos, assim, nos tornarmos melhores amanhã do que fomos hoje e que, com certeza, somos melhores do que fomos ontem. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe nessa caminhada. Eu só tenho a agradecer a todos pela atenção, pelo momento de estar aqui e que possamos ter uma reflexão diante dessa violência que está no mundo e que nós temos, né, a obrigação de ser esse pedacinho de anti-violência que todos nós cultuamos dentro de cada um de nós. A Maria pediu para fazer a oração, então, assim, eu peço que todos se serenizem, que possam, assim, nesse momento já tão bem preparado, e que possamos, assim, em comunhão de pensamentos, elevando nossos pensamentos a toda a espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai Criador, para que possamos agradecer pela vida, por estarmos aqui vivendo todas essas experiências e buscando a nossa melhora moral. Agradecemos, Pai, por todas as oportunidades que nos tem dado, pela família que nós temos, pela cidade onde moramos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Somos gratos a Ti por permitir que estejamos aqui buscando esse conhecimento, essa transformação para irmos ao Teu encontro. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.